Senhor presidente, colegas, falo aqui pela liderança da minoria. Em primeiro lugar, para fazer um registro que todos e todas já devem ter visto, daquilo que é prometido e não é cumprido. PIB de 1,1. É uma coisa vexaminosa para dentro do Brasil e para fora do Brasil. O sofrimento não é apenas do setor produtivo brasileiro, mas o impacto é centralmente sobre o povo trabalhador, sobre a maioria pobre desse país, que não tem a menor expectativa de verem resolvidos as suas necessidades mais fundamentais e básicas. 1,1. O menor PIB, inclusive, do que Michel Temer, do que os momentos dramáticos da economia brasileira. Essa é a derivada da política econômica e macroeconômica do pior governo que o Brasil já teve. Isso é o que se chama, o que se promete e o que não se cumpre. Mas não é só nessa dimensão que nós precisamos falar desse atual governo. É importante a gente dizer que nesse debate que nós estamos fazendo agora, nós precisamos contextualizar esse debate. Eu acabo de ouvir aqui o pronunciamento de outro líder e que nós estamos fazendo aqui, tentando levantar aqui um debate técnico sobre orçamento impositivo. Orçamento impositivo que no momento que nós votamos as emendas constitucionais, nós falamos que ali nós estávamos erigindo ou levantando uma política de Estado para exatamente impedir o toma lá da cá, para exatamente impedir que questões políticas interferissem no cumprimento das diretrizes orçamentárias. Se erro há, e há erros, isso tem que ser debatido no diálogo, numa construção política e não sob ameaça. Não sob ameaça de fechamento de Congresso, não sob ameaça à democracia brasileira, não sob ameaça de fechamento do Supremo e muito menos sob ruptura de acordos. Acordo esse que já tinha sido feito com o governo lá atrás e que ele rompeu. E pior, com a agressão do general Heleno, com o uso de pessoas que têm cargos comissionados como presidente da Embratur, no vídeo feito pelo próprio presidente, estimulando as manifestações de rua, o que implica certamente em crime de responsabilidade. E digo mais, este governo completamente militarizado. Mas é bom dizer que as Forças Armadas estão sendo transformadas em forças auxiliares da Polícia Militar, o que é grave. Forças Armadas não são forças auxiliares de bases de polícias militares. Isso é muito grave, tenho certeza que as Forças Armadas não querem isso. Muito menos bases amotinadas com comportamentos de milícia, amotinadas contra governadores de Estado. Quero aqui, inclusive, saudar a posição firme dos governadores de Estado. Particularmente aqui destacar a posição do governador Camilo Santana, que teve posição firme e a solidariedade firme dos governadores de Estado. Quero aqui me solidarizar com o senador Cid Gomes, que com a sua vida quase pagou por ter enfrentado um comportamento de milícia de uma base da Polícia Militar. Os militares, tenho certeza que os comandantes militares não aceitaram a posição daquele representante da Força Nacional, que precisa ser enfrentado por ter ido lá elogiar a posição daquele comportamento daquela milícia amotinada. Nós precisamos observar e questionar e tomar medidas quanto a isso. Isso não é uma situação normal, não estamos em normalidade democrática, é um golpe em curso que ocorre no Brasil. A democracia está sob risco e é nesse momento da democracia sob risco que este Congresso funciona desta forma, como se nada estivesse acontecendo, como se nada estivesse ocorrendo no Brasil e mantendo um veto sob ameaça do governo brasileiro.
Quero aqui dizer sinceramente, minhas colegas e colegas parlamentares, nós precisamos reagir à altura da defesa da democracia brasileira. Nós temos hoje um rebaixamento do papel das Forças Armadas do Brasil. Nós temos hoje o estímulo pelo governo federal de colocar na hierarquia das polícias militares uma vinculação com ele, presidente da República, ameaçando a hierarquia, inclusive, dos governadores. Nós temos hoje uma população sendo armada. Nós temos hoje ameaça ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos hoje restrições profundas a várias normatizações da democracia brasileira sobre os movimentos sociais e sobre a cidadania brasileira. Vamos tomar conta disso e mudar a nossa agenda em defesa da liberdade, da democracia e do povo brasileiro. Obrigada, presidente. Vários líderes parlamentares, deputados e líderes já usaram da palavra. Como nós fizemos uma divisão da votação dos vetos, os outros remanescentes vão falar no decorrer da próxima parte. Que conseguiu em 2019 transformar as emendas impositivas, também a de relator e também a das comissões, e que todos tenhamos a partir de agora esse sentimento de que o Brasil quer tranquilidade e serenidade para aprovar as reformas que o Brasil e o país necessitam. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, com a palavra a deputada Jandira Fegali. Senhor presidente, 1 minuto. Senhor presidente, colegas, falo aqui pela liderança da minoria. Em primeiro lugar, para fazer um registro que todos e todas já devem ter visto, daquilo que é prometido e não é cumprido. PIB de 1,1. É uma coisa vexaminosa para dentro do Brasil e para fora do Brasil. O sofrimento não é apenas do setor produtivo brasileiro, mas o impacto é centralmente sobre o povo trabalhador, sobre a maioria pobre desse país, que não tem a menor expectativa de verem resolvidos as suas necessidades mais fundamentais e básicas. 1,1. O menor PIB, inclusive, do que Michel Temer, do que os momentos dramáticos da economia brasileira. Essa é a derivada da política econômica e macroeconômica do pior governo que o Brasil já teve. Isso é o que se chama, o que se promete e o que não se cumpre. Mas não é só nessa dimensão que nós precisamos falar desse atual governo. É importante a gente dizer que nesse debate que nós estamos fazendo agora, nós precisamos contextualizar esse debate. Eu acabo de ouvir aqui o pronunciamento de outro líder e que nós estamos fazendo aqui, tentando levantar aqui um debate técnico sobre orçamento impositivo. Orçamento impositivo que no momento que nós votamos as emendas constitucionais, nós falamos que ali nós estávamos erigindo ou levantando uma política de Estado para exatamente impedir o toma lá da cá, para exatamente impedir que questões políticas interferissem no cumprimento das diretrizes orçamentárias. Se erro há, e há erros, isso tem que ser debatido no diálogo, numa construção política e não sob ameaça. Não sob ameaça de fechamento de Congresso, não sob ameaça à democracia brasileira, não sob ameaça de fechamento do Supremo e muito menos sob ruptura de acordos. Acordo esse que já tinha sido feito com o governo lá atrás e que ele rompeu. E pior, com a agressão do general Heleno, com o uso de pessoas que têm cargos comissionados como presidente da Embratur, no vídeo feito pelo próprio presidente, estimulando as manifestações de rua, o que implica certamente em crime de responsabilidade. E digo mais, este governo completamente militarizado. Mas é bom dizer que as Forças Armadas estão sendo transformadas em forças auxiliares da Polícia Militar, o que é grave.
Forças Armadas não são forças auxiliares de bases de polícias militares. Isso é muito grave. Tenho certeza que as Forças Armadas não querem isso. Muito menos bases amotinadas com comportamentos de milícia, amotinadas contra governadores de estado. Quero aqui, inclusive, saudar a posição firme dos governadores de estado. Particularmente aqui destacar a posição do governador Camilo Santana, que teve posição firme, e a solidariedade firme dos governadores de estado. Quero aqui me solidarizar com o senador Cid Gomes, que com a sua vida quase pagou por ter enfrentado um comportamento de milícia de uma base da polícia militar. Os militares, tenho certeza que os comandantes militares não aceitaram a posição daquele representante da Força Nacional, que precisa ser enfrentado por ter ido lá elogiar a posição daquele comportamento e daquela milícia amotinada. Nós precisamos observar e questionar e tomar medidas quanto a isso. Isso não é uma situação normal. Não estamos em normalidade democrática. É um golpe em curso que ocorre hoje no Brasil. A democracia está sob risco. E é nesse momento da democracia sob risco que este Congresso funciona desta forma, como se nada estivesse acontecendo, como se nada estivesse ocorrendo no Brasil, e mantendo um veto sob ameaça do governo brasileiro. Quero aqui dizer sinceramente, minhas colegas e colegas parlamentares, nós precisamos reagir à altura da defesa da democracia brasileira. Nós temos hoje um rebaixamento do papel das Forças Armadas do Brasil. Nós temos hoje o estímulo pelo governo federal de colocar na hierarquia das polícias militares uma vinculação com ele, presidente da República, ameaçando a hierarquia, inclusive, dos governadores. Nós temos hoje uma população sendo armada. Nós temos hoje ameaça ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos hoje restrições profundas a várias normatizações da democracia brasileira sobre os movimentos sociais e sobre a cidadania brasileira. Vamos tomar conta disso e mudar a nossa agenda em defesa da liberdade, da democracia e do povo brasileiro. Obrigada, presidente. Vários líderes parlamentares